Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, no 15º capítulo, Cristo fala. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Francisco era alma impetuosa em suas decisões, todavia vibrava em seu coração a obediência às leis de Deus. Sabia que elas existiam, cabendo-lhe, pois, descobri-las fora e dentro de si. Já tinha lido muito sobre as grandes vidas suportados por eles em favor da paz e dos sofredores e principalmente para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser conhecido por todas as nações do mundo e por todas as criaturas de Deus. Mesmo em tenra idade, nunca duvidava da eficácia dos sacrifícios e da renúncia, mostrando assim à humanidade que Deus está sempre presente, ajudando-a. E ele tinha fortes pressentimentos de que deveria, algum dia, se entregar de corpo e alma à grande fraternidade, aquela que nivela as criaturas, de sorte que todos os homens sintam o mesmo amor e os mesmos interesses de se ajudarem mutuamente. O filho de Dona Maria Piccolini estava inquieto, preocupado com o que deveria fazer. Tinha-se alistado em defesa de Assis, terra que o recebera como filho do coração, onde depois fora derrotado e preso, jogado numa cela qual um cão. A violência dos milicianos que o prenderam e que não respeitavam os seres humanos fazia-o lembrar-se de seu pai. Presenciou mortes impetuosas causadas por simples respostas de prisioneiros na revolta de seus corações. E naquele transe, mesmo sendo chamado de covarde, notou o valor da obediência, e ainda que o amor cobre ou apaga a fúria e o ódio dos que se encontram como vencedores. E nessas deduções o seu coração lhe segredava que o seu caminho era outro, e não aquele das guerras fratricidas. Computava a ideia de todas as procedências de que a sua mente fértil associava, e acabou certificando-se de que a violência era a filha legítima da ignorância e que, para quem sentia a presença de Deus no coração, o melhor caminho era o que o Cristo delineara para a humanidade. No entanto, rejeitava muitas regras estabelecidas pela religião vigente do mundo, que colocava Jesus como inspirador dos seus conceitos, mas que em momentos de conveniência própria esquecia os mais elevados conceitos do Divino Mestre, os conceitos do amor a Deus e ao próximo. Vou parar por aqui. Olha, vê bem como que Francisco ele entra num debate com ele mesmo, né? Algo que as pessoas da época, creio eu, pelo pouco que eu já estudei, pelo que eu já vi em algumas histórias épicas, né, sobre a Idade Média, as pessoas que pensavam contra a igreja, os preceitos da igreja, eram tidos como hereges e iam pagar muito caro com as suas vidas na Santa Inquisição, né? E Francisco tinha essas ideias, era coisa dele, porque ele era um espírito superior e não estava aceitando aquelas regras, aquelas brigas por terrenos, batalhas em vão, matando pessoas. Ele entrava em conflito interno do tipo assim: Jesus pregava amor, por que eu tenho que matar meu irmão? Por que eu tenho que odiar o próximo, sendo que Jesus pregou amor ao próximo? Então, esse conflito interno todos nós temos, que é aquela batalha entre o bem e o mal que existe dentro de cada um de nós. Independente se somos menos ou mais evoluídos, existe isso dentro de nós. A centelha de Deus está plantadinha lá porque nós somos filhos do Criador. E essa centelha de Deus, a tendência dela é desenvolver, é trazer para nós mais conhecimento e, consequentemente, mais evolução espiritual, melhora do nosso espírito, sermos pessoas melhores, sendo pessoas mais evoluídas moralmente. E isso Francisco já trazia com ele. Ele pensava em coisas que na sua época era proibido de pensar, ninguém passava isso para ele. Mesmo a mãe dele, com uma certa moral, com uma bondade que ela não tinha todos esses ideais e ideias que estavam sendo plantadas no seu coração. Então Francisco mostra claramente
que essa tendência ao mal ou tendência ao bem independe de lugar, família, cultura, religião. É algo muito individual. É você com seu livre-arbítrio, é você com a sua consciência, dizendo para você mesmo o que fere e o que é bom, o que traz dor e o que traz alegria. Nós temos isso. Só que muitas das vezes a gente olha o comportamento de uma pessoa, ela é tão feliz desse jeito, ela bebe, ela fuma, final de semana ela está sempre na balada. Eu vou seguir o caminho dessa pessoa para ver se eu também vou ser feliz. Só que você não deixa a sua razão, você não deixa a sua consciência florescer. Você vai pelo embalo daquilo que você está vendo ou ouvindo, né? E isso independe de idade. Isso não é só uma coisa infantil de uma criança que ainda não sabe viver. Tem muito adulto ainda assim. Deixa a vida me levar, né? E essa história de deixa a vida levar, você perde uma existência pela falta da sua consciência. Agora há pouco, eu estou fazendo um levantamento de fotos que eu tenho, porque eu tenho foto até de quando eu nasci, se bobear. Então eu estou fuçando todas as fotos que eu tenho, e tem fotos que para mim não faz sentido nenhum mais ter guardadas, sejam de pessoas que já passaram pela minha vida e que hoje já não têm o mesmo significado, sejam de lugares que eu fui ou coisas que eu fiz que para mim hoje não faz nenhuma diferença. E que naquele momento foi o momento mais feliz da minha vida. Aí eu estava aqui falando com meus botões, falei, Patrícia, quanta ilusão você tá revivendo ao ver essas fotos, né? Quanta coisa que lá atrás eu acreditava que era tão importante, que era tão prazeroso, pessoas que você colocou lá no alto e que só fizeram parte de um contexto da sua vida, ao qual você muitas vezes não soube usar o livre-arbítrio de forma correta. Você fez opções erradas, e as suas opções erradas te levaram para caminhos errados, com consequências doloridas, e que você vem colhendo até hoje, coisas de mais de 20 anos atrás. Agora pensa, numa única existência, você já está colhendo frutos dessa mesma existência, que eu gosto muito daquela fala da Madre Teresa, né? Ao invés de largar as pedrinhas, você arrecada mais. Eu estou largando algumas pedrinhas dessa encarnação, que eu fiz bobagem nessa encarnação. Então eu entendo que Francisco, ele ficava nesse estado assim de, poxa, não estou aqui para isso, eu não estou aqui para brigar, não estou aqui para matar, eu estou aqui para vivificar Cristo. Eu estou aqui para levar a real mensagem do Cristo. E não é essa, não é matar em nome da igreja, não é tomar território dos irmãos que são vizinhos. Então, muitos de nós demoramos, gente, demais para acordar qual é o nosso real objetivo. Não é que eu estou dando uma de puritana, nem sou santa e nem hoje eu estou num grau de evolução muito maior, nada disso. Eu estou fazendo um exame de consciência. Tem muitas pessoas que falam assim, não olha para o passado não, deixa ele quieto para lá, o passado passou. Realmente, o passado passou. Mas se eu não olhar a minha história, eu não vou nunca entender se eu melhorei, se eu piorei, se hoje o que eu realmente estou colhendo é dessa encarnação, é de outra. É análise, não é viver no passado, não é colocar meu pé lá no passado e ficar, ó dia, ó céus, ó azar. Lamentando, não. É se conscientizando. Então todos nós temos um porquê de estar aqui, seja por uma missão, uma expiação, seja pelas provas que a gente precisa passar, mas a gente precisa descobrir o que é que de fato Deus quer da gente aqui, nesse mundinho doido. Todo dia quando eu bato o olho nos noticiários, eu falo, Senhor, para esse mundo que eu quero descer. Os noticiários são trágicos, é só coisa ruim que acontece, mas vamos lá, se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai entender por que a gente está atravessando tudo isso e vamos saber passar. Né? Eu creio que aqui começa, de fato, a conscientização de Francisco para que algo melhor venha depois, diante das suas mudanças de atitude. E a gente analisa a nossa vida para isso, para mudar de atitude, gente, para melhor, sempre para melhor. Não para ficar lá como os hard, como eu disse. O que foi, não dá para mexer mais. Mas dá para ser diferente daqui por diante.